Onde quer que você esteja, permaneça bem informado. Nesta terça-feira é comemorado o Dia do Psicanalista, uma data que nos convida a refletir sobre a importância da escuta terapêutica e da compreensão profunda do ser humano em sua singularidade. A psicanálise, fundada por Freud, não é apenas uma abordagem terapêutica, mas um olhar atento sobre a mente, os desejos, os conflitos internos e os mecanismos inconscientes que influenciam a nossa vida emocional e também os nossos comportamentos. Sabrina. Pois é, Matheus, e para nos ajudar a entender melhor o papel do psicanalista, a relevância da psicanálise nos dias atuais e como esse trabalho impacta diretamente a saúde mental das pessoas, nós recebemos hoje a Leidiane Matos, ela que é psicóloga e psicanalista com experiência clínica desde 2018. Com formação em psicanálise e psicoterapia clínica, Leidiane atua com adolescentes, adultos e também idosos. Leidiane Matos, obrigado por aceitar o nosso convite. Seja muito bem-vinda à Jovem Pan Patos, ao estúdio Edilson Guimarães. Bom dia, parabéns pelo seu dia e a todos os psicanalistas que agora acompanham o Jornal da Manhã Patos. Bom dia mais uma vez. Bom dia, Matheus. Bom dia, Patos Minas. É um prazer estar aqui falando de psicanálise com vocês. Leidiane, bom dia para você. E para a gente começar, o que exatamente faz um psicanalista e como essa atuação se diferencia de outras abordagens terapêuticas? Então, em essência, o psicanalista, ele é o profissional da palavra. Ele é aquele profissional que disponibiliza a sua escuta singular, atenta, para ouvir a história por detrás, geralmente, das queixas que o sujeito apresenta. O que diferencia radicalmente, o que diferencia ele de outras abordagens psicoterapêuticas, eu acho que eu posso definir como sendo essa escuta radical no âmago do peso que a palavra do sujeito tem por detrás dos sofrimentos que ele apresenta. Então, assim, a gente foca não em uma terapêutica, em uma literatura específica, em um método, né, de literatura científica específico, mas sim no relato do sujeito, na palavra do sujeito, por detrás de toda a problemática que comumente ele apresenta. Leidiane, eu quero trazer justamente um gancho que a senhora trouxe nessa resposta, que é o peso da palavra do sujeito. Qual que é o impacto do peso da própria palavra da pessoa quanto do outro sobre a vida daquela determinada pessoa? Então, isso para a psicanálise é um tema muito queridinho, assim, né? A psicanálise, ela se origina pautada na palavra, então a gente tem o Freud, que foi um homem revolucionário a seu tempo, que convidou os sujeitos a falarem de seus sofrimentos num período em que os sujeitos não tinham vozes, né? Eles estavam à mercê ali do saber médico, de uma certa imposição do que a literatura da medicina tinha para esses sujeitos. Então, a psicanálise, ela se origina dando valor à palavra do sujeito. Após o Freud, diversos psicanalistas, né, deram prosseguimento ao trabalho e eu, particularmente, eu trabalho com a linha de um psicanalista chamado Jacques Lacan, que o Lacan, mais radicalmente, ele aprofundou. O Lacan, ele diz que o inconsciente é estruturado como uma linguagem, ou seja, nós, seres humanos, nós nos humanizamos, nós nos diferenciamos de outras espécies através da palavra, através do laço social. É a mãe que acolhe o filho, a sociedade que acolhe o filho. Então, tudo que é dito para esses sujeitos, esses seres humanos em informação, vai impactar diretamente, não só na maneira como esse sujeito vai se relacionar com o mundo, mas vai refletir na organização social. Então, nós levamos a palavra muito a sério. O que se diz, o que se fala, como o sujeito fala, como ele é falado, tudo isso impacta individualmente e no social como um todo. Leidiane, muitas pessoas ainda têm uma visão um pouco distante ou estereotipada da psicanálise. Quais são os principais mitos que você ainda encontra no seu consultório? Então, a gente escuta muito isso por aí, por isso que eu acho importante esse espaço aqui para desmistificar muita coisa, né? A gente ouve que Freud era machista, Freud era homofóbico, a gente ouve que eu escuto muito, né? O psicanalista, ele não fala, o psicanalista, quando o paciente procura, o psicanalista só fica em silêncio. Isso é um mito, né? É claro que cada psicanalista, assim como em diversas profissões, cada profissional vai ter o seu estilo próprio, mas isso é um mito de que o psicanalista recebe o paciente ali e o psicanalista fica calado, é só o paciente quem fala. Então, esse costuma ser um dos grandes mitos que eu recebo na minha clínica. Psicólogos ouvem muito, né? Aquela frase, quem vai em psicólogo é doido. Você também ouve isso? Muito, né?
E não, gente, quem vai em psicólogo, eu costumo dizer assim, todos nós temos problemas, né? De maior ou menor magnitude, todos temos problemas. Mas tem pessoas que às vezes estão dispostas a querer resolver aqueles problemas, a mudar a sua história de vida, né? A gente falou aqui de palavras agora há pouco, então palavra, história, tá tudo elencado. Então tem pessoas que estão mais afãs de mudar o seu roteiro de vida, mudar a sua história de vida. Então quem procura psicólogo não é doido. Quem procura psicólogo é quem está afim de se apropriar da sua própria história. Leidiane, e quando perceber que eu preciso de uma ajuda de um profissional para que eu possa me livrar do peso da palavra que foi me jogada a determinado tempo da minha vida, seja na infância, na juventude, na fase adulta, na melhor fase da vida também? Vou citar um exemplo. Nós vimos diversas situações nas redes sociais recentemente em que as pessoas elas compartilharam reels, stories, falando que estar no show da Lady Gaga, por exemplo, não era aquela pessoa de 32 anos, não era aquela pessoa de 20 e poucos anos, era aquela criança de 11, de 10 anos que tinha medo de palavras impostas pela sociedade e até mesmo pela própria família. É muito interessante, muito atual, né, o seu exemplo. Parabéns por ter resgatado aí, Matheus. Então, qual a indicação, né, para procurar um psicanalista? Justamente essas pessoas que se questionam, né, que sentem que algo ali está ficando pesado, está ficando distônico, está destoando do discurso social. Olha, o que dizem de mim, o que falam de mim não necessariamente condiz com quem eu acho que eu sou, então eu quero saber mais a respeito disso. Pessoas que se questionam, como eu falei anteriormente, que estão a fim de vasculhar a sua história, reescrever uma nova história, mas também, né, e é muito comum no consultório, geralmente o que acontece é isso, pessoas que estão em sofrimento, né, que geralmente chegam no extremo do sofrimento para buscar ajuda profissional. Então, se está sofrendo, está com uma problemática que caiu aí sob as mãos, muito difícil de resolver, ou está buscando, né, se questionar mais a respeito de sua própria história, a escuta psicanalítica ela é muito bem-vinda. Leidiane, como que a psicanálise ela se adapta às necessidades específicas de adolescentes, adultos e idosos e também às demandas dos tempos atuais? Então, Matheus, né, eu costumo pensar e dizer assim, que a psicanálise ela não se adapta só às diversas faixas etárias. A psicanálise, o bom psicanalista, ele sempre se adapta a cada caso, a cada paciente, independente de ser adolescente, adulto e idoso. É claro que a adolescência tem suas especificidades, a vida adulta também e a terceira idade também. Mas por que eu digo isso? Às vezes a gente encontra sujeitos na vida adulta, até mesmo na terceira idade, com pensamento muito adolescente. Então, assim, o psicanalista ele sempre se adapta ao caso, não necessariamente à faixa etária. E como que a psicanálise se adapta às demandas atuais? Sempre, né, sempre foi, sempre será, né, a ferramenta da psicanálise, ela é velha, ela é arcaica, mas funciona, é através da palavra, através da escuta, ofertando um espaço de escuta, as demandas chegam, elas são diversas, por isso que eu disse que o psicanalista ele se adapta a cada caso que bate na porta, né, a cada história de cada paciente, e através da escuta, com as palavras que vão sendo colocadas ali, a mudança vai acontecendo. Leidiane, para quem nos ouve e também nos assiste nesse momento no YouTube, sente curiosidade ou necessidade de procurar uma ajuda, mas ainda tem esse receio. Que mensagem que você deixaria aí sobre o papel transformador da escuta psicanalítica? A minha mensagem é de encorajamento, né? De enfrentar os medos, enfrentar os estigmas, né? A gente falou aqui de tabus, de preconceitos com a própria psicanálise, inclusive. Então, a minha mensagem é de encorajamento. Vá, procure um profissional ao qual você se identifica e coloque a palavra para circular, porque a gente, hoje, na nossa contemporaneidade, é uma marca, né? A palavra ela foi ficando em desuso, a gente dá muito mais valor, às vezes, a palavra, ainda hoje, né? A palavra da literatura científica, do saber médico, da tecnologia, a gente tem a IA aí que responde tudo, que faz tudo, né? Para que eu vou falar se a IA já diz tudo por mim? Então, a minha mensagem aqui hoje é de resgatar a palavra, não ter vergonha, não ter medo, receio e procure ajuda, porque o Freud ele tem uma frase muito bacana, ele diz assim, aquele que faz a análise, ele tem uma relação diferente com o que as pessoas chamam de destino. Né? Então, você colocar em pauta ali sua própria história é a chance de você reescrever algo que, muito supostamente, a sociedade, a família estava direcionando, que não necessariamente é o que você quer para si mesmo.
Excelente frase, que possamos sempre levar para todos os caminhos, né, Sem em dúvida. que estivermos. E é até bom a gente ressaltar aqui, Leidiane, que você citou sobre a IA, a inteligência artificial, que está muito na moda as pessoas compartilharem, que fazem terapia por meio do chat GPT ou de outra inteligência artificial. Isso não é eficiente ou eficaz. Pela visão da psicanálise, não, né? De um, como é que eu posso dizer? De um comodismo, é deixar o sujeito ali muito confortável, entre aspas, porque a longo prazo isso vai ficar desconfortável, porque tapa o sujeito, cala a subjetividade, né? Então, não é eficaz a singularidade, a autonomia, né? A liberdade para circular e dar voz ao sujeito. A psicanálise, gente, ela nasce calcada nisso, é dar voz ao sujeito. O Nascimento de Freud, ele representa isso, é dar voz aos sujeitos para falarem acerca de seus sofrimentos, das suas histórias. Então, a IA é mais um saber que às vezes vem imposto aí, que tenta calar o sujeito. Leidiane, muito obrigado pela participação aqui no Jornal da Manhã Patos. Mais uma vez, parabéns pelo seu dia do psicanalista. E muito obrigado por emprestar a sua voz para milhares de pessoas que nos ouvem neste momento. Te esperamos em breve em mais oportunidades aqui no Jornal da Manhã Patos. Parabéns, Leidiane. Muito obrigada.